Então vamos lá, dando continuidade aí à nossa aula sobre a Revolução Russa, né, e as consequências desse processo aí para a história contemporânea. A gente vai falar agora das características do stalinismo. Quando a gente fala stalinismo e nazismo e fascismo, cada um desses governos totalitários possuem características bem específicas que o diferenciam, tanto em relação aos seus contextos históricos, né? Se a gente for falar da Rússia é um, se a gente for falar do nazismo é outro, se a gente for falar do fascismo é outro, tanto desses conceitos históricos, quanto da forma que eles acabam se consolidando. Contudo, regimes totalitários são identificados por algumas práticas que acabam por inserir esses regimes dentro de numa análise comum. É interessante também a gente deixar claro aqui que quando a gente fala de stalinismo, a gente está falando de um processo que vai ter a figura de um sujeitão lá, então um sujeito como um líder, e essa figura desse sujeito é que vai permear todas as decisões, todas as ações que vão acontecer durante esse regime. Essa figura, ela é muito evidente quando a gente fala das críticas feitas ao stalinismo, que é esse culto a essas personalidades, esse culto a esses líderes que acabam ali por encerrar, às vezes, o debate democrático, que acabam por configurar a verdadeira salvação e tudo aquilo que está fora não é uma alternativa. E uma coisa que eu acho interessante para você pensar se cair na tua prova, que quando a gente fala de uma figura dessas, assim, inserida como essa figura de autoridade, a gente vai ter o entendimento do stalinismo, a figura de que esse sujeito é um sujeito que é tido como um líder, e as suas ações de líder político, sobretudo, elas vão ser impugnadas, elas vão ser lavradas ali à força. Então fica muito evidente essa relação entre o stalinismo e a autoridade personificadas num sujeito só, num sujeito ali que vai virar esse tirano, né? Porque não tem como a gente usar outro adjetivo aí para falar do Stalin. Então a gente vai ver hoje como o que pode cair na tua prova. Nós não vamos aqui nos debruçar em datas, porque a prova, se for pedir uma questão dessa, ela é bem analítica. E isso aqui já te mata um monte de questão pra gente estudar outros regimes totalitários, que vai se referir à ideia de totalitarismo, de ideologia, as semelhanças e diferenças com o nazismo, uma questão para analisar e uma dica de livro que, eu vou te falar, esse livro aqui eu li quando eu era bem jovem, eu ainda sou, mas quando eu era mais. E esse livro até hoje não me saem as imagens desse livro da cabeça, que é dica para você. Você lê assim, agora aí, agora, vai achar, você não vai acreditar nas coisas que você está lendo. É um livro excelente para você compreender alguns aspectos simbólicos, o significado desse período na vida das pessoas. Vale a pena. Então, bora lá. Aqui está a figura do Stalin. Aqui a gente está vendo o líder ali, né? Como eu falo para vocês, no meio dos povos que compõem a União Soviética. Então, ele vai propor ali que ele é o líder, que é o guia dessas pessoas para algum lugar ali, porque, né? Então todo mundo está olhando na direção que ele aponta, é essa direção que é a direção certa. Ah, mas eu não acho que é. Ah, você não acha? Então não tem problema, você com a tua família vão lá para a Sibéria, vocês vão lá para o Cazaquistão, porque vocês não concordam com o que eu estou falando. Digamos que não era muito permitido a análise crítica das ações do Stalin. De modo geral, os regimes totalitários e os regimes de exceção, que são esses regimes que vão se valer de toda sorte de aparato judiciário, bélico, de que o Estado vira uma força tão suprema que massacra todo mundo, eles são explicados, dentre outros aspectos, por dois pontos. Um é a ideia de totalitarismo, que é muito analisado pela Hannah Arendt, que eu já falei para vocês. Cancelem tudo que vocês vão fazer no final de semana e leiam a Hannah Arendt.
que ela vai falar das formas de totalitarismo. É muito interessante. E, finalmente, com a noção de ideologia. Isso é batatinha para você estudar esses temas. Não pense, a gente tem uma ideia, eu vou cobrar dados. Não, podem te cobrar as características desses regimes. E o stalinismo se enquadra. O que é o totalitarismo no entendimento da Hannah Arendt, por exemplo, e que depois é analisado por outros autores até hoje? A gente vai ter a análise do totalitarismo à luz das formas de dominação e de controle contemporâneas. Mas quando naquele contexto ela fala desse avanço do Estado sobre as pessoas e o Estado como soberano, se valendo de toda sorte de artifícios para aniquilar as liberdades individuais, para acabar com a política e assim por diante. O que a gente vai ter como totalitarismo, então você pode fechar o seu olho e imaginar quando eu falo isso, é o seguinte: são formas de governo e de dominação que vão se dar numa forma de organização burocrática das massas, massas entendidas como o povo, na base do terror e da ideologia. O entendimento de uma organização burocrática das massas vai significar, em resumo, de que a roda vai passar a girar a partir desse jeito e que fora disso não é organização. Se não é organização, não funciona. Se não funciona, vai ser banido, vai ser aniquilado. A organização precisa ser mantida com o punho forte do Estado. Fora disso, não é aceito, gente. Guarda isso quando a gente fala, porque burocrático vai significar todas as instâncias de poder dentro de uma sociedade. Todas. Do judiciário, que a gente entende, até como é que vai funcionar as indústrias nesse contexto aqui. Isso é grave, porque se essa organização acontece, as pessoas são condicionadas e têm que pensar dessa forma, no terror e na ideologia. Ideologia é um conceito que não é um conceito recente, não é um conceito inventado pelo Marx, não é um conceito inventado é algo que já remonta pelo menos ao século XVII, quando a gente vai ter um grupo, então não me ocorre aqui exatamente o nome, mas é um grupo, um contexto intelectual que vai sugerir, então, que uma ideologia seja invertida, a ideologia que predominava, que era uma ideologia, por exemplo, do medievo, da Idade Média, que ela seja reinterpretada dos conceitos modernos, trazendo então uma ideologia ou uma ideia de, como se fosse um desenho de ideias novo sobre o mundo. Então o que a gente está falando é de ideologia nesse contexto intelectual, que é uma forma de. Quando a gente fala da ideologia entendida nesse contexto político e um contexto que age para formas de dominação totalitária no mundo, nós estamos falando de mecanismos que vão fazer, que vão dar um jeito de obstruir a plena realidade que a gente tem das coisas. O que isso quer dizer? Que mecanismos, professor, como é isso? O que você está me dizendo? O que eu estou te dizendo é que vai haver possibilidades de tornar a realidade manipulável para que as pessoas sejam dominadas. Isso se dá. Propaganda. Isso se dá com a eleição, por exemplo, de um sujeito líder que vai resolver todos os problemas do mundo. Isso se dá com esconder meio que milhares de pessoas são assassinadas e são deportadas. Isso se dá, por exemplo, quando a gente está acabando com partidos políticos e o que eu estou te dizendo é que eu quero manter a ordem. Quem é que não quer, diante de uma situação de fome, numa situação agravada, que as coisas estejam em ordem? Mecanismos de dominação pode ser, por exemplo, eu tornar o meu inimigo, eu tornar aquilo que se opõe a mim como alguém que não pode ser ouvido. Eu vou tornar, por exemplo, uma situação que é causada até por mim como algo da natureza. Você vai ver como é muito comum a gente falar disso aqui. A ideologia, esse tipo de ideologia, desses mecanismos de poder, ela é usada, ela é utilizada com muita potência nos regimes totalitários, mas muito. E aí você pode escolher em que área isso opera mais. A ideologia no governo Hitler, quando a gente fala do governo
eu não vou chamar de governo, a ditadura do Hitler, né, um regime ditatorial lá, é muito focada, por exemplo, nos feitos belos. Então lá muito bem, era muito no cinema. Se você for ver os filmes, você vai ficar admirada e admirado. Você fala, gente, mas tava tudo bem, o que esse povo tá reclamando aí que tem assassino aqui? Da onde isso? O que acontecia é que se mascarava a realidade do que estava acontecendo para se trazer apenas o lado que deveria ser comunicado. Esses mecanismos podem ser na fala, pode ser na construção desse líder, pode ser por meio do cinema, pode ser por meio da propaganda, como eu mencionei para você. A ideologia, ela opera, esse conceito ele vai ser reinterpretado, né, muitas e muitas vezes. Para quem for estudar comunicação, vai ver lá na escola de Frankfurt, quando eles vão analisar a ideologia que permeia os discursos da indústria cultural. Se você for estudar tecnologia, vai ver que essa ideia da ideologia já também é permeada nos discursos a respeito do poder das redes sociais sobre as pessoas no contexto político. Ou seja, não vamos ser daquelas pessoas assim que usam essa palavra como se fosse tudo a mesma coisa. As palavras têm sentido e têm significados, são apropriadas e são reinterpretadas na história, tá? Aqui o Stalin está dando tchau para vocês. Fora essa piada, né? Essa é a figura do Stalin que entrou para a história como esse sujeito aqui meio... Dizem que ele era assim, até um sujeito, algumas pessoas fizeram algumas descrições a respeito do Stalin, e há quem diga que o Hitler perto do Stalin era aprendiz. Eu não consigo, eu ainda não desenvolvi aí a minha métrica de tiranos, mas o Stalin foi não sei dizer que é pior ou que é melhor, até porque, né, eu acho que o mundo nunca deveria ter conhecido nenhuma forma de tirania, mas quando a gente vê essa figura, a história dá conta ali que foi um cara meio ressentidão, assim, e que achava que não participava ativamente desse processo revolucionário e que deveria, então, tomar as rédeas e fazer a revolução à sua forma. Então se valia de um discurso muito de proximidade, de um discurso de nós vamos salvar tudo, né, tudo que está aqui, você pode confiar, mas na verdade era um sujeito aí que disfarçava suas reais intenções e usou e abusou do poder a ele concedido. Aqui tem uma imagem dele do seu gabinete, que foi que também é bastante conhecida. E finalmente a gente vai entrar nos aspectos que podem cair na tua prova, tanto em redação como em questões, e você vai saber responder na hora. As semelhanças e diferenças entre o stalinismo e o nazismo. Por que eu trouxe esses dois para você compreender? Porque a gente vai ter semelhanças no que diz respeito à repressão e à violência política. Repressão se iguala no sentido de que tudo aquilo que opera fora da ordem que eu criei para dar conta desse sistema não é aceito. Tudo aquilo significa, desde opinião, imprensa, a gente já mencionou toda a forma de censura, grupos organizados para se rebelar, então isso era inconcebível, até uma violência política. Essa violência política significa, para além da violência, a aniquilação de outras formas de representatividade política. Não, funciona assim. Não, mas a gente queria meio que propor aí, porque existem outras, as pessoas são diversas, nós temos ali alguns anseios, não, é assim, não existe outra forma de política neste regime. Unificação do poder do Estado e organização burocrática. Você pode esquecer. De modo geral, o poder se concentra no Estado, e tudo aquilo que foge do Estado, você compreende esse Estado militarizado, você compreende esse Estado fortemente armado, né? Então a gente está falando de um Estado ali que não quer nem saber, primeiro atira e depois pergunta. Então aqui a gente está falando de processos que se assemelham, né? Vai haver essa unificação na mão desse líder. Para fechar, isso para perseguição aos dissidentes políticos e também aos diferentes grupos étnicos. No stalinismo vai ficar muito marcada a perseguição a qualquer um que se opunha a esse modelo. Até gente que já pertenceu ao partido dele, até gente que deu ideias para ele. Então não, você vai morrer.
Você, além de você morrer, não somente, né, porque digamos assim que o stalinismo ele vai se diferenciar, vai se diversificar aí pelas maneiras variadas de exterminar aqueles que estavam no caminho. Então vocês já vão ver como se dá. E aqui, a diferença do stalinismo pro nazismo é que no nazismo a perseguição se dava sobretudo a perseguição de raças que ameaçavam o ideal ariano, né? Para você se situar na história, caso precise. A gente vai ter como pontos nevrálgicos, né, como pontos assim fundamentais para você compreender o caráter de extermínio do stalinismo, duas datas que eu acho essenciais. A primeira é 1933, que é tipo começa a se fazer, já havia antes, mas aqui a gente vai ter a prisão de grupos e começa a se fazer uma espécie de uma limpeza étnica de grupos que não estavam alinhados ao projeto do Stalin. Então a gente vai ter aí a prisão em massa de mais de 5.000 romenos. Então prende todo mundo, deporta. A deportação, até você chegar nesse lugar, e a gente às vezes fala e não vê como a nossa palavra passa, né? Mas a deportação, esse trajeto, era uma das coisas mais indignas. Para a pessoa chegar até lá, olha aqui, né? Era uma das coisas mais indignas e humilhantes que poderiam acontecer a alguém. E esse trajeto, ele já era um trajeto feito para que essas pessoas não sobrevivessem. Então, é bastante cruel se você for observar tudo o que aconteceu. Em 1935, também é chave, se a gente for pensar, a gente está falando do fascismo, né, que também estava rolando na Itália, a gente está falando do nazismo, né, que também estava. 100.000 pessoas, né, e aqui eu quero te chamar a atenção para você ver como é que era. 100.000 pessoas, e podia ser pessoa que estava na rua, né, eles chamavam de desabrigados, pessoas sem emprego, delinquentes, porque você veja, a ideologia ela faz isso um pouco, né? Essas pessoas estão nas ruas, por exemplo, porque elas queriam ou porque talvez um regime era de tal forma excludente que não as qualificava para terem as suas coisas, para poder trabalhar, para ter as casas, enfim, para voltar para os seus lugares de origem. Não. Vocês têm que ir embora, porque é preciso deixar que essas ruas fiquem limpas para as pessoas verem que o stalinismo funciona, para as pessoas verem que o nosso regime está a todo vapor e não há miséria pelas ruas, tá? Isso é um traço que essas pessoas, aqui está falando de 100.000, mas vai dar muito mais, elas eram mandadas para os gulags. Gulag eram, antes aqui eu vi uma informação que eu achei interessante, eram chamados de katorga. Tipo, você pensa em campos de trabalho forçado que se assemelham aos campos de concentração nazistas, mas tem uma diferença porque aqui não era só aqueles dissidentes, não. A gente está falando de todo mundo. O cara era criminoso, o cara era preso político, qualquer um que se opusesse ao regime na União Soviética era mandado para os gulags. Tem um livro de uma jornalista americana que é muito bom, chama Gulag. Se você é um catatal, mas se você se interessa para saber sobre esses processos, é um livro que você vai gostar de ler. É interessante trazer que o Gulag vai funcionar desde o final da Revolução Russa, né, 1917, até pelo menos a década de 50, 56, até 60, mais ou menos, alguns historiadores pontuam. É interessante a gente falar que existe uma verdadeira máquina aí de deportações, que são deportações étnicas, isso é, 3 milhões de pessoas que não se enquadravam no que o Stalin considerava um verdadeiro russo, um verdadeiro soviético, vão para campo forçado, né, de trabalho, sendo submetido à fome, sendo submetidos ao frio, separados das suas famílias. Então a gente vai ter, entre 35 e 36 também, esse aqui já diz respeito a que é uma resposta à Alemanha, né, quando a Alemanha declara guerra, eles falam, muito bem, Stalin, então você está declarando a guerra, está ótimo. Então é o seguinte, todos os cidadãos, então era uma verdadeira caça, né, cidadãos soviéticos de origem alemã e polonesa eram banidos
não tinha conversa. Então é absurdo essa verdadeira, vai ser uma verdadeira caça aí a qualquer um que não se enquadre nessa ideia que o Stalin tinha do que era essa etnia. E essa etnia é diferente da eugenia, da questão racial do nazismo, porque aqui é mais com base, enfim, em conceitos ideológicos que a gente vai ver na sequência. Então vai ser gente, até coreanos, né, finlandeses que viviam ali na fronteira da União Soviética com a Finlândia, não tinha conversa, não se enquadra, adeus, delinquentes, criminosos, grupos. Então foi feita ali uma verdadeira varredura de pessoas, né, para além dos olhos do Stalin, para que ele achasse ali que estava tudo certo. Para que isso? Muito bom. Era preciso então manter às vistas das pessoas, era preciso então justificar esses fundamentos ideológicos de uma coesão de pensamento. Como assim? Que coesão é essa? Ah, muito bem, aqui é um gulag, ó. As pessoas aqui numa situação humilhante e observando os trabalhos. Como assim? Todo aquele que ameaça o meu projeto de pátria-mãe, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, deveriam passar por esses trabalhos forçados para então poderem ser, para merecer viver nessa chamada pátria-mãe, né? Não basta apenas eu fazer esse processo, não basta apenas eu ir lá e entender que essas pessoas precisam passar por regimes forçados para poderem fazer parte dessa pátria. Eu preciso silenciar essas pessoas politicamente. Eu preciso humilhar. Os guardas, né, nesse livro vai ter bem isso, os guardas, eles usavam de todas as táticas que você pode imaginar para humilhar as pessoas e para deixar essas pessoas enfraquecidas moralmente. Se você enriquece alguém moralmente, você consegue dominar essa pessoa com uma facilidade e ela, aos poucos, pode morrer. Porque se você é enfraquecido de tal forma que você não luta, você não é nada. Se você não é nada, você está ao bel prazer de quem for manipular e usar você. A gente tem também isso que eu acho muito marcante, por isso que é interessante a gente trazer esse tipo de tema, que não bastava não só ser criminoso, não. Se você fosse anarquista e pregasse isso, né? Se você fosse isso, trotskista e marxista, porque sim, há quem, né, se você for revisitar a leitura que o Stalin faz do marxismo, não é nada daquilo que era sugerido, ele realmente reinventa ali para virar um ditador tirano, um sujeito desprezível, verdadeiro lunático. Então a gente tem aqui, quando a gente fala dessa oposição, principalmente quem se opunha, né, os gulags tinham 6.000, pensa assim, pessoas que se opunham, então se você for pensar, se eram criminosos políticos, esses sofriam muito pior. Criminosos políticos, eu digo, entendidos como opositores do regime. Aqui é interessante falar porque vai diferir dos movimentos, da ideia ideológica nazista, que era justamente isso que eu falei para vocês. Ao invés de ser um jeito que ameaça a raça ariana, ao invés de ser um grupo cosmopolita, um grupo que pode colocar em xeque ali os valores de um Estado unificado, né, era uma punição por crimes quaisquer que fossem, a imoralidade, né, a prostituição, e o que eles entendiam por imoralidade também, né, adversários políticos do comunismo, enfim. Sobrava quem, né? A pergunta que nos fica assim, mas sobrava quem? Isso aqui é um episódio que não sei porque hoje, quando eu estava preparando a aula, me veio aos olhos. É interessante você guardar e pesquisar mais para não esquecer disso aqui. Um dos feitos mais controversos que acontecem durante o stalinismo é o Holodomor, ou o Holocausto Ucraniano. Holodomor, tem lá a palavrinha certinha, ucraniana, quem entende vai significar matar pela fome. De forma bem resumida, para trazer para vocês, a gente está falando de milhares de pessoas que morreram na Ucrânia durante esse período. E o que é mais assustador?
a comida não chegava até as pessoas da Ucrânia. Simplesmente não chegava. Então, era como se uma região em especial ficasse à míngua dependendo de recursos da Rússia. Então, você pensa o que eu estou te falando. E, de repente, por causa de uma logística equivocada, o alimento não chegasse durante muito tempo. Então, as pessoas, a gente está falando, esse aqui é um episódio, não digita no Google imagens disso, porque você vai ver coisas que... É um dos capítulos que as pessoas falam que era algo dos mais sanguinários possíveis ter sido um regime ditatorial. Dê uma olhada, porque eu não sei, eu estou com a intuição sobre isso aqui. Então, o Holocausto ucraniano, como ficou conhecido para esse povo, é um dos episódios que vai marcar a faceta mais cruel do Stalin. E você vai entender por quê. Mas teve gente que disse que foi realmente um lapso ali, que, né, devido a uma questão de logística, não foi possível chegar esse alimento para a população da Ucrânia, só que foi uma população localizada em duas regiões assim, que eram estratégicas para o Stalin. Então, fica a dica para você dar uma pesquisada. Perseguição aos grupos étnicos. Esses ideais da União Soviética, você não está dentro, realmente não dá para você ficar aqui mais, obrigado, você vai ter que ir para a Sibéria, você vai ter que ir para o Cazaquistão. Para ele existiam alguns grupos que estavam, por ser muito pouco fortalecidos, por não terem uma coesão de Estado, tinha alguma coisa ali que fazia com que eles ficassem suscetíveis às ideias capitalistas ou às ideias, à influência capitalista sobre elas, sobre as suas populações. Então é melhor vocês também, né, desaparecerem. É a que eu já falei para vocês em resposta à Alemanha. E o que é interessante a gente falar? Diferenças entre os dois grupos nesses aspectos, né? Entre os dois governos, o nazismo e o stalinismo. Para o nazismo, a limpeza, então, ela vai se dar por um ideal de uma raça pura. Extermina-se aquele que está fora dessa configuração do que eles entendem por uma raça pura. Para os stalinistas, remover as minorias. Você lembra que a gente falou de minorias lá quando a gente explicou a Revolução Russa? Minoria sofria. Todo aquele que se situava num campo ali de estar à margem, tá? Foi exterminado. Se você for pegar e se digitar para pesquisar mais, todo o processo do stalinismo de deportação étnica, você cansa de tanto que você não vai dar conta de tanto que você vai ler. Professora, isso aí fica até quando? Até quando que esse homem fica no poder? Muito bem. O Stalin, ele se perpetua no poder, tá? Até pelo menos ali 60. A gente vai ter um processo de desestalinização, sim. O que significa? É algo que acontece de maneira semelhante na Alemanha, que vai ser um processo de desconstrução desses líderes, para que as pessoas e para que as novas gerações consigam avançar. Porque se ficarmos à sombra desses tiranos a vida inteira, não tem como crescer, não tem como vencer todos esses traumas causados por essas políticas aí realmente autoritárias e sanguinárias. Então, o que vai acontecer em 56, que é interessante vocês falarem, que é interessante eu falar para vocês, é que vai haver na fala do Nikita, o Nikita Khrushchev, ele vai fazer no meio de um congresso num discurso, né, no Congresso do Partido Comunista, ele vai elencar tudo isso que eu falei para vocês. Então, ele vai falar do genocídio ucraniano, ele vai falar do Gulag, ele vai trazer essa deportação étnica, ele vai falar das condições em que as pessoas viviam, ele vai falar das condições que as pessoas eram deportadas. Então ele vai trazer todos os usos e abusos, né, desses ideais e expondo para as pessoas, né, expondo dentro desse congresso o que aconteceu. Como é que um regime desse no poder pode falar, pode dizer que esse é um partido, por exemplo, igualitário, se o que ele menos faz, por exemplo, é
de igualdade. A gente está falando de um regime que abrevia ali ele sintetiza ali o que é que merece, o que é que pode permanecer na União Soviética e o que não pode. Então não tem nada de igualitário. É interessante a gente falar que vai haver depois uma erosão desses ideais stalinistas, e o Stalin vai ter ali né, o seu lugar na história colocado como sujeito tirano que foi. Vai ter também, como acontece com Hitler, gente que vai dizer que ele tem um papel importante por salvar a Rússia do nazifascismo, que ele vai ter um ideal, que ele se tornou importante por exemplo, acabar com a influência, por exemplo, dos ideais capitalistas sobre a União Soviética, a mantém coesa, que a burocratização estatal fez com que a Rússia se fortalecesse como nação. Há pessoas que também vão fazer essa. Mas é interessante a gente falar que após 50, após 60, isso vai perdurar nas décadas seguintes, 70, 80 depois, vai haver sim todo um processo de desconstrução do stalinismo para que isso fique num passado trágico, para que se possa se reinventar então esse ideal dessa Revolução Russa, que é colocada à margem de um sistema hegemônico, né, que se coloca à margem e que também quer ser uma potência por meio de a leitura independente da política. A gente vai ter essa crítica, essa burocratização, como eu já falei, e aqui ao culto à personalidade dos líderes socialistas. Se desmonta isso e se começa a dissociar a figura de líderes para uma figura. Então a gente vai ter aí uma ideia, de alguma possibilidade aí de que a política se torne na Rússia um pouco mais... eu não vou falar isso porque o Putin acaba por corroborar aí um pouco essa ideia dessa figura muito proeminente na política. Mas se a erosão desses líderes socialistas, ela acaba por acontecer com a abertura ali para novos mercados, com a possibilidade da Rússia dialogar depois no futuro, né, por meio dessa corrida espacial, que eu quero dizer, acaba se espalhando um pouco aí da fama, né, desses grandes ícones russos. Então ela acaba sendo, depois um dia, se vocês tiverem vontade, eu já me empolguei aqui, é isso que eu estou querendo falar para vocês, fica muito personificado quando tem um documentário da Netflix que fala sobre doping nas Olimpíadas da Rússia. Vale a pena você dar uma olhada que você vai entender o que eu estou falando. Para fechar tem questão para vocês aqui. Dá uma olhadinha nessa imagem, ó. Aqui. Viram? Deu para ver? Se não, você pausa e vê de novo, tá? Interprete essas imagens, então. Essas imagens apresentam aqui um dos recursos utilizados pelo stalinismo para a anulação dos inimigos na União Soviética. A respeito desse stalinismo na União Soviética, marque então a alternativa correta. Tá aqui. Foi? Eu não vou ler todas, mas você deu uma olhada nas questões aqui, que é interessante você verificar quais são essas questões aqui, qual é, e eu vou botar a resposta aí embaixo dos comentários depois da postagem da aula, ok? Veja, leia todas elas e me diz qual você acha que é. Para fechar, esse é o livro que eu disse para você que vai falar sobre o grande irmão, que vai personificar esse olho do Estado a respeito, sobre a vida e o cotidiano das pessoas, controlando todas as emoções e todas as suas ações. Controlando, a palavra controle é uma palavra que define muito bem o stalinismo. E quando a gente traz esse livro do George Orwell, que é assim, ó, você devora, você vai ler assim, você vai compreender de que forma esse tipo de vigilância, esse tipo de polícia que acabava controlando aqui vai ser representado como a figura de um olho que segue as pessoas, e que é interessante porque acabou se ressignificando na contemporaneidade. Mas você vai ver que quando a gente fala disso, a partir do momento que você é vigiado o tempo todo, que você está ali sob constante ameaça de que está fazendo
algo que pode ser errado e de que se você pisar fora da linha você morre, você começa a interiorizar alguns sentimentos. E se você interioriza alguns sentimentos, você não age. É interessante que se você não age, você não é uma pessoa política. E se você não é uma pessoa política representada, você não existe quando a gente fala de governo, quando a gente fala de política. Então, leia 1984, se você já leu, só comenta ali, não dá spoiler do livro, mas comenta ali que é um livro para você entender como opera aqui, ó, um regime totalitário. Você vai gostar muito. E depois me conta se vocês, ó, conta a questão ali, eu vou postar a resposta da questão daqui mais ou menos uns 2, 3 dias, e por enquanto leiam e estudem, que tem muita coisa para vocês se debruçarem a respeito do stalinismo. A aula é curta, eu me empolgo, não consigo falar de tudo, mas esses são os nortes, assim, para vocês gabaritarem prova. Até semana que vem.